Ó, eu vou explicar aqui de forma bem simples como se faz a dinâmica para se tornar um psicanalista clínico. Algo que gera muita dúvida pelo fato de não ser tão conhecido como a formação de outras profissões. Primeiramente, para ser um psicanalista clínico, você tem que ter a teoria, a análise didática individual, a supervisão. Aí é o processo para capacitar, habilitar e intitular um psicanalista clínico. Então, você dá capacidade, você dá condições técnicas para que a pessoa exerça a profissão, você habilita para ter um respaldo legal para que ela possa exercer a profissão e você dá um título, um nome, tá? Como assim um título? Por exemplo, mestre de artes marciais, pastor de uma igreja, padre, são títulos que não são acadêmicos. E o psicanalista também é um título que não é acadêmico. Mesmo que a psicanálise não tenha leis que regulamentem a profissão e não seja uma formação acadêmica, isso não significa que não exista um processo que dê um respaldo legal e que você pode se habilitar a ser um psicanalista clínico. Então vamos lá. Como que você pode fazer a formação teórica? Dentro das diretrizes que o criador da psicanálise colocou como necessário para ser um psicanalista clínico, o psicanalista clínico tem que ter o notório conhecimento da teoria que você pode adquirir fazendo um curso de formação livre ou uma pós-graduação. Quem é pós-graduado não precisa de um curso de formação livre. Mas se eu não fizer o curso de formação livre e não fizer a pós-graduação, mesmo assim eu consigo ter a capacitação, a habilitação e o título de psicanalista clínico? Sim, porque Freud previa também os grupos de estudo, tá? Então você pode participar de um grupo de estudo ou estudar individualmente a teoria, não tem problema nenhum, tá? Mas é muito difícil conseguir isso. Então vamos supor que você não queira fazer pós-graduação, que demora muito, você queira fazer um curso de formação teórica livre. Depois, você vai precisar fazer análise didática individual. A análise didática individual não é a mesma coisa que a análise terapêutica que um analista faz para trazer auxílio terapêutico para o seu analisando. Não é a mesma coisa. Não adianta fazer sessão de psicanálise. Você precisa fazer as aulas de análise didática. No que elas diferem? Exemplo, análise terapêutica, fazer psicanálise, significa que o analista, através do processo, ele vai investigar o seu inconsciente para trazer coisas para o seu consciente, elementos, e que você faça uma elaboração e tenha uma melhora das suas aflições emocionais e psíquicas. A análise didática, o analista pode conversar com o supervisionando, no caso,
baseado no seu conteúdo inconsciente ou não. Se o aluno não quiser falar sobre si mesmo, ele pode até falar sobre alguém que ele nem precisa, no caso, dizer para o analista quem é. Porque a ideia, qual que é? Através do foco do decorrer de uma análise, fazer a ligação daquilo que o analisando, que o aluno tem, para cruzar com o conhecimento teórico. Exemplo mais prático. Vamos supor que o aluno fala que ele teve uma mãe ausente e que teve uma síndrome do abandono. Quais são? Aí o analista de data vai falar: olha, você sofre de dificuldade para se colocar de forma mais assertiva no relacionamento com outras pessoas. Ou seja, você é uma pessoa mais medrosa, mais corajosa. Eu vou dizer que eu sou medroso. O analista vai cruzar a informação desse comportamento dizendo quais são os mecanismos de defesa e os complexos baseados na teoria psicanalítica. Diferente de uma sessão terapêutica, aonde o analista não contra-transfere, ou seja, ele não explica para o analisando o que ele está dizendo em relação à teoria psicanalítica. Ou seja, o analista não chega para um paciente falando: isso que está acontecendo significa tal coisa da teoria psicanalítica. Até porque a psicanálise é uma investigação. Quando um investigador começa a investigar um caso, ele pode até pressupor o que ocorreu no caso, mas ele só vai poder concluir no final da investigação. Já o professor, junto com o aluno, ele vai explicando aquilo que o aluno está contando, coisas sobre ele ou sobre outra pessoa. Ele vai contando e o professor vai fazendo um link com a teoria psicanalítica. Então, perceberam a diferença. A supervisão. Como é feita a supervisão? Um analista de data, ele vai acompanhar o aluno durante o processo que esse aluno está aplicando em uma pessoa. Antes, dizer uma coisa: quando você está aprendendo, por exemplo, a cozinhar, você, antes de oferecer a comida, você prova a comida. Então Freud dizia que, de uma certa forma, o psicanalista ele tem que conhecer e provar o ambiente do set analítico, tá? A supervisão, ele vai começar a aprender depois que ele estudou a teoria, ou fazendo uma formação livre ou pós-graduação, ele passa pela análise didática para ter base para começar o atendimento. Porque aqui na prática ele vai confrontar aquilo que ele aprendeu na teoria. A supervisão. O analista de data vai preparar sessões junto com o supervisionando. Então ele não vai trabalhar uma terapia da cabeça dele, e sim com auxílio
do supervisor. Passado esse tripé psicanalítico, que é teoria, análise didática e supervisão, aí sim a pessoa passa a ser um psicanalista clínico. Então, não adianta só fazer isso, não adianta fazer isso em uma ou duas sessões disso, como tem muita gente vendendo. Não adianta fazer só isso, porque você precisa do processo. Qual é o tempo? Análise didática individual, no mínimo 60 sessões. Supervisão, no mínimo 300 horas. Ah, mas se eu quiser fazer uma pós-graduação, porque tem reconhecimento do MEC, de todo jeito, você vai precisar depois fazer a análise didática e a supervisão. Então, se alguém se formar em psicologia, se alguém se formar em medicina e quiser ser psicanalista, ele vai ter que fazer essas duas etapas a mais. Então são 3 etapas. Ele pode adquirir a teoria ou fazendo um curso livre, ou fazendo psicologia, ou fazendo pós-graduação em psicanálise, ou estudando sozinho. Mas de todo jeito tem que ter teoria, análise e supervisão.